Seja bem-vindo ao segundo curso de C# aqui do canal. Dessa vez estou montando o framework chamado EC-Turbo e essa é a aula de número 19. Nessa aula eu vou estar respondendo aqui a pergunta do Cláudio, que perguntou o seguinte: aqui vai uma sugestão para melhorar ainda mais a função criar label que estamos criando aí nas aulas anteriores. Ele disse que se as labels ficassem piscando, seria mais interessante. Perguntou se isso é possível. Olha só, é possível sim, tá? Só que não é a melhor opção você colocar a própria label ficar piscando, porque isso causaria talvez uma perda de performance aqui no projeto, tá? Então, eu vou utilizar um controle chamado de Error Provider, que ele tem esse aspecto de ficar piscando, igual tá aqui, ó, e ao deixar o mouse em cima, aparece uma mensagem descritiva. Com isso, a gente consegue, por exemplo, ao fazer com que ele apareça aqui, ó, colocar o dia válido deve ser menor ou igual a 31, por exemplo. Ou então aqui em cima no campo numérico, ó, se eu digitar um 0 e tentar sair, ó, ele aparece piscando ao lado da label e aí aparece, ó, esse campo não pode permanecer com valores zerados. E no momento que a label desaparece, ele também desaparece. Então eu vou te mostrar como usar esse controle e eu tenho certeza que vai chegar bem próximo do que você perguntou, tá bom? Então antes da gente começar aí a aula, não se esqueça de deixar o seu like, deixar aquele comentário para a gente então crescer o canal e juntos conseguirmos aí os nossos objetivos, beleza? Vamos que vamos! Bom, então para a gente conseguir esse efeito, aqui em resposta, né, à pergunta do Cláudio, a gente primeiramente vamos precisar conhecer o controle que vamos usar, que no caso é o controle Error Provider. Esse controle aqui, ele digamos que vai quase atender o que o Cláudio perguntou. Eu ia falar sobre esse controle em outro momento, mas já que o Cláudio perguntou isso, eu vou falar agora. Então vamos lá, o controle Error Provider, ele serve justamente para ilustrar melhor os erros que acontecem aqui dentro do nosso projeto. E aí, esse controle, eu vou selecionar ele aqui, ó, clico no Error Provider, clico no formulário, veja que ele não aparece dentro aqui do formulário, porque ele não é um controle de aspecto visual, né? Aliás, ele é, mas não em tempo de produção, ou seja, durante o tempo que você está programando, ele fica quietinho, ó, aqui embaixo, aguardando que você ative as funcionalidades dele. E para isso você vai precisar de código C#, tá? Então, vou criar aqui mais um controle, vou pegar esse checkbox aqui como referência, porque o Error Provider, ele precisa de um outro controle. Para quê? Para que ele seja criado ali ao lado do controle, ok? Agora eu vou pegar um botão. Um botão, nesse contexto aqui, vai ser somente para eu ativar a funcionalidade do Error Provider, ok? Então, primeiramente eu vou te mostrar os códigos, depois eu te mostro as propriedades, porque se você selecionar o Error Provider e apertar F4, assim como qualquer outro controle, ele também tem propriedades. A gente já vai explorar isso daqui a pouquinho. Voltando então no nosso botão, eu vou dar um clique duplo. Aí, para você ativar o Error Provider, você precisa escrever código. Primeira coisa, você vai escrever o nome do seu Error Provider. No meu caso aqui, ó, é Error Provider 1. Você vai digitar ponto. Dentre as propriedades, que são todos esses que têm essa chavinha, e os métodos, que são todos esses que têm essas caixinhas, você vai pegar aqui o método setError. O que significa a palavra set? Significa definir. E error significa erro. Então, você vai dizer o seguinte, ó, defina o erro, certo? Como é que você faz para definir o erro? Primeiramente, ao abrir parênteses, o C# aqui te pede o método no setError, te pede dois argumentos. O control, que é o quê? Qual é o controle que o Error Provider vai ser criado ali ao lado dele? Essa é a primeira pergunta que ele está te fazendo. A segunda pergunta é, qual é o texto da mensagem, né? Qual é a mensagem que vai aparecer dentro do nosso Error Provider quando você deixar o mouse parado ali em cima por algum tempinho. Então vamos lá. Primeiramente, o meu controle vai ser o checkbox 1, ou seja, eu quero que o Error Provider seja criado ao lado desse controle. E olha só, você não precisa de um Error Provider para cada controle não, tá? O mesmo pode ser usado dentro do formulário inteiro, show? Continuando então, agora você vai digitar vírgula e vai colocar qual é a mensagem que você quer que apareça quando você deixar o mouse ali em cima. Então, eu vou escrever o seguinte, olha, aqui vai o texto de uma descrição qualquer. Aí aqui o interessante é que você pode colocar mais palavras, diferentemente da função criar label, que eu recomendei, né, que você coloque pouquíssimas palavras, aqui você pode colocar mais. Vamos então executar para ver o que acontece? Olha só, quando você executa e ativa o código, nesse caso eu preciso clicar para poder ativar, mas quando você ativa lá, ó, ele aparece ao lado do controle, ele vai piscar um pouco, depois ele para, e aí se você deixar o mouse aqui em cima, ó, o texto que você escreveu
aqui embaixo aparece nessa caixa, beleza? Agora, então, que a gente já viu como é que faz para o erro do provider aparecer, dá para ele sumir também, tá? Através do método clear. Mas só que nesse caso que a gente não vai utilizar isso, né? Então, a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Vamos acessar o nosso error provider aqui e vamos ver quais são as propriedades que a gente pode alterar. Vou apertar F4 e aqui você tem a seguinte propriedade, olha só. Esse blink wait aqui é o quê? É o tempo, o intervalo, né, entre uma piscada e outra que ele vai dar. Isso é em milissegundos, tá? Ó, cada milissegundos é igual a 1 segundo. Então, se aqui está 250, quer dizer que durante 1 segundo ele vai piscar 4 vezes, beleza? Esse tempo aqui você pode mexer, por exemplo, eu quero que ele fique piscando de segundo a cada segundo 2 vezes, então, ó, 500 milissegundos. Então, se você executar agora e clicar ali no botão, você vai ver que ele vai ficar piscando um pouquinho mais lento, tá? Olha lá, ó, um pouquinho mais lento, e ele vai piscar determinadas vezes até parar. Dentre essas propriedades também do nosso erro provider, tem essa outra aqui, ó, Blink Style. Se você selecionar ela, você vai ver aqui, ó, controla se o ícone de erro pisca quando é encontrado. Então, aqui está dizendo que vai piscar quando houver um erro diferente. Mas você pode vir aqui, ó, mandar ele piscar sempre, esse always aqui significa sempre, ou mandar ele nunca piscar, esse never é nunca. Então, se você quiser que ele fique piscando infinitamente sem parar, você utiliza esse always blink aqui, ó. Então, veja que ao executar e clicar no botão, ó, ele vai ficar piscando infinitamente, ó. Ele não para até que o erro seja eliminado. Tá, mas como é que eu faço para eliminar o erro? Através de código também, tá? Vou fazer aqui, ó, vou adicionar um outro botão para a gente simular. E aí, toda vez que você precisar eliminar um erro de um error provider, você chama o error provider, ó, pelo nome, digita clear, que significa o quê? Limpar, ok? Então, esse clear, você vai colocar ele, por exemplo, quando você validou, deu tudo certo, você manda limpar. Então, ó, ao executar, veja que se eu vier aqui e clicar, o erro aparece. Se eu clicar nesse, ó, o erro some, ok? Beleza. Então, dito isso agora, como é que a gente faz? Ah, tem mais um detalhe, tá? Tem mais um detalhe. Selecionar o erro provider aqui, ó. Esse íconezinho, você consegue mudar ele, se você quiser, tá? Só que a imagem que você vai usar ali precisa ser da extensão .ico. Então, você vai ter que entrar aí em algum site que tem esse tipo de arquivo, pesquisar um íconezinho que você queira colocar ali, para você colocar. Você pode colocar ícone de azul, laranja, né, de alerta, de informação, do jeito que você quiser. Mas aí, você tem que baixar do formato ICO, beleza? Vamos ver então agora como a gente faz para usar um error provider lá dentro da nossa função que cria a label. Porque assim, ó, eu vou colocar aqui o controle numérico, né? E aí eu vou executar e vou digitar o número 0 aqui, que não é permitido por padrão, né? Então, eu vou digitar o 0. Quando eu apertar Enter, olha lá, ó, valor inválido. Eu quero que aqui do lado apareça esse error provider, certo? Como a gente faz isso? Porque eu não posso, através do código, usar esse mesmo error provider aqui. Até dá, mas não da maneira como eu vou fazer. E aí, antes de te mostrar isso, eu quero pedir que você deixe seu like, deixe aquele comentário, deixe aí sugestão de conteúdo se você tiver, tá? Então, vamos que vamos. Eu vou entrar aqui dentro da nossa classe funções e aqui dentro eu vou criar um error provider. Então, ao invés de eu pegar ele na caixa de ferramenta e arrastar para dentro do formulário, eu vou vir aqui, ó, dentro da nossa classe e vou criar ele. Vou colocar assim, olha, public, vou chamar de static e ele vai ser do tipo error provider, certo? Para você conseguir trabalhar com ele aqui, você precisa que aqui em cima tenha o Using System Windows Form, beleza? Você vai dar um espaço e vai dar um nome para ele. Eu vou chamar o meu de erro. Aí você digita aqui, ó, ponto vírgula. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou criando uma variável com o nome erro que representa o controle error provider. Como é que eu faço para criar esse error provider agora? Aqui embaixo, ó, eu falo assim, olha, erro, que é o nome da variável, é igual a new, aí eu coloco assim, olha, error provider. Agora eu criei o controle em tempo de execução, beleza? Agora eu posso pegar esse erro, que é o nome do meu error provider, e definir o erro para ele, ó. Tá, onde é que esse erro vai aparecer? Vai aparecer na minha label, ó. Aqui em cima foi criada a label, aqui, ó. Ó, a label foi criada aqui, certo? Aí ela veio aqui, ó, teve a sua cor modificada e ela foi adicionada ao formulário. Após ela ter sido adicionada ao formulário, eu posso usar ela aqui como controle para que o erro apareça ao lado dela. Então, ó, LBL. Agora, qual vai ser o texto da mensagem? Nesse contexto, eu vou colocar assim, olha, texto
qualquer, por enquanto, tá? Depois a gente vai mudar isso daqui. Texto qualquer. Agora eu vou então executar. E aí eu vou digitar o número 0 aqui, ó, e dar um Enter. Olha lá, o erro provider aparece. E aí, ó, ele fica piscando durante um tempo para texto qualquer. Aí, se você quiser que ele fique piscando infinitamente, ó, você vai fazer aquela mesma estrutura. Você vem aqui, ó, altera a propriedade por aqui. Erro ponto. Blink rate, né? Aí você coloca, por exemplo, 500, que é o tempo que eu quero que ele fique piscando. Erro ponto. Vamos colocar aqui o blink style. Aí vou dizer que vai ser aqui, ó, esse always blink, ou seja, fica piscando sempre, né? Digamos, eternamente. Então a gente vai executar de novo. E agora, ao digitar aqui o número 0 e dar um Enter, ó, quando ele começar a piscar, ele não para mais, vai ficar piscando infinitamente. Se você quiser que ele fique piscando mais rápido, você pode não colocar essa propriedade ou colocar o valor conforme você quiser. Isso você tem que ir testando, tá? Agora, qual é o texto da mensagem? E outra coisa, esse erro provider, você quer ele aqui? Eu quero dar a opção ao usuário final de escolher se ele quer ou não o controle aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, deixa eu apagar esse 0, fechar. Eu vou criar aqui mais um argumento, ó. Vou digitar aqui, vírgula. Esse argumento vai ser do tipo texto, ok? Aí eu vou chamar ele de descrição. Vai ser, no caso, a descrição do nosso erro, tá? E eu vou dizer que, por padrão, ele vai ser igual a vazio, certo? Então, quando eu chamar a label que eu não passar nenhuma descrição, esse será o valor padrão. Significa que eu não quero o erro provider quando não tiver descrição, beleza? Agora, aqui embaixo, ó, eu vou colocar assim, olha, se, ó, vamos lá, se a descrição for diferente de vazio, aí só nesse caso é que você cria o erro provider. Caso contrário, você não cria, beleza? Tá, mas o que que isso muda no meu código? Agora, quando a gente for chamar essa função, nós teremos que passar se a gente quer ou não quer o erro provider. Quer ver? Se eu executar aqui e digitar o número 0 aqui de novo, ó, olha lá, não apareceu o erro provider. É porque agora eu não chamei essa descrição na criação da função. Então, eu vou ter que entrar dentro aqui do nosso controle, chamado scturbo numérico. Vou ter que procurar onde é que eu quero que apareça essa descrição, por exemplo, e vou ter que modificar. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Permitir zerado, certo? Aí ele só está mostrando o valor, valor inválido. Mas aí eu quero que ele mostre, esse campo não permite o valor zerado, por exemplo. Então, ao invés de mandar ele continuar e executar essa parte aqui, ó, eu vou vir aqui e vou colocar assim, olha, você vai chamar aqui a nossa funções, a nossa classe funções. Aí você vai fazer o quê? Vai criar a label, passando esse próprio controle, passando o texto valor inválido, tá? Valor inválido. E agora eu quero a descrição. Aí vem aqui e escrevo, ó, descrição, 2 pontos, tá? Aí vem aqui agora e coloca a descrição que eu quero. Então eu vou colocar assim, olha, este campo não aceita valores zerados. Ou então você coloca assim, este campo não pode permanecer com valores zerados. Aí você pode descrever melhor o erro. Então agora, ao executar, para esse campo aqui, quando eu deixar o valor zerado, olha lá, ó, ali aparece o erro provider. Aí você deixa o mouse ali em cima, lá, ó. Só que aqui, ele não... O que que aconteceu aqui? Eu digitei esse valor aqui, mas eu não passei ele lá na criação da função. Quer ver, ó? Se eu voltar aqui, ó, funções, tá vendo, ó? Aqui tá texto qualquer. Então aqui eu também tenho que passar o parâmetro descrição. Por quê? O texto que eu digitar na descrição, ele entra por aqui, aí ele vai anular esse valor padrão, e aí ele será utilizado aqui dentro, ok? Agora sim, se eu executar, deixar esse valor aqui zerado, ó, olha lá, aí ele vai ficar piscando ali. Se você deixa o mouse, ó, este campo não pode permanecer com valores zerados, ok? Aí, se você quiser fazer essa mesma estrutura para o campo data, por exemplo, ó, você tem que ver todos os locais que você chamou a macro criar label, tá vendo, ó? Data inválida. Aí aqui você vai descrever por que essa data é inválida. Aí aqui, no caso, é porque ele não conseguiu converter, né? Mas você pode colocar uma descrição aqui, ó, descrevendo melhor isso aqui. Nesse caso aqui não vai ficar legal, não. Vamos descer aqui, ó, ano inválido, ó, por exemplo. Aí você pode descrever, por exemplo, a descrição. Aí aqui você pode colocar assim, olha, ano aceito, ou então assim, o ano aceito deve ser acima de
1783, eu nem lembro se é 82, eu não lembro, tá? Eu vou colocar aqui um valor aleatório, depois eu vou acertar. Então, quando a gente digitar uma data que o ano estiver errado, ó, vamos fazer aqui, ó, para você ver, ó. Vou colocar aqui um controle do tipo data, né? Beleza, eu vou então executar e vou digitar errado, igual eu fiz, né, nos testes anteriores. Vou colocar 0505, vamos colocar aqui 024, olha lá. Aí ele apareceu, ó. Aí aparece, o ano aceito deve ser acima de 1582, beleza? Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer. A gente pode também verificar a questão do dia, ó. Toda vez que aparecer a mensagem de erro, funções criar label, se você quiser, você pode colocar ali a sua mensagenzinha. Aqui, ó, dia inválido, tá vendo? Ó? Você pode vir aqui, digitar vírgula, colocar descrição, dois pontos, e aí colocar o dia válido deve ser abaixo de 31. Abaixo, não, menor ou igual que 31, né? Deve ser menor ou igual a 31. Então, assim, isso aqui é o que eu estou dizendo, não é, digamos assim, é um exemplo, né? Você vai fazer se você quiser e também da forma como você quiser, tá bom? Então, vamos lá, vou digitar aqui a data, ó. Aí, vou vir aqui e vou colocar o 45, olha lá. Aí, aparece, olha lá, o dia válido deve ser menor ou igual a 31. Ou então, você pode colocar, digite um dia menor ou igual a 31. Aí, você vai entrar em cada local que você coloca aqui a sua função de criar label e vai colocando a descrição, se você quiser, tá bom? Bom, então com isso eu finalizo essa aula sobre o controle Error Provider. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Estou esperando você na próxima aula.